Nesta videoaula, irei abordar um pouco sobre os três maiores reis absolutistas da França, os três Luíses, Luís XIV, Luís XV e Luís XVI. Sabemos que, com a formação dos Estados Nacionais Europeus e a concentração do poder nas mãos dos reis, tivemos em seguida o que chamamos de absolutismo ou antigo regime, onde os reis se tornaram a força e o poder maior do Estado absolutista. E os reis que mais se destacaram durante o absolutismo europeu foram os três reis da França, Luís XIV, Luís XV e Luís XVI, onde Luís XIV foi a base estrutural de poder absolutista da França e da Europa como um todo, onde ele se declarou como Rei Sol. Apesar da Revolução Francesa ter acontecido no ano de 1789, no reinado de Luís XVI, tanto Luís XIV como Luís XVI, ou seja, Luís XV, foram fundamentais e importantes para esse processo. Alguns argumentam que tudo começou no reinado de Luís XIV. O Luís XIV foi o símbolo do absolutismo europeu daquela época. Não é à toa que se autodeclarou o Rei Sol e proferiu a seguinte frase: "O Estado sou eu". Então, ele se colocava como um Deus vivo de até fazer milagres, como a cura, por exemplo. Luís XIV, no ano de 1648, venceu a Guerra dos 30 Anos e firmou a Paz de Westfália. A Paz de Westfália, assinada em 1648, encerrou a Guerra dos 30 Anos e estabeleceu a base do sistema internacional moderno. Ela introduziu os conceitos de soberania nacional, igualdade jurídica entre Estados e não intervenção em assuntos internos, enfraquecendo o poder do Sacro Império Romano Germânico e legitimando o protestantismo. França e Suécia foram os grandes vencedores, ganhando territórios, enquanto o Sacro Império Romano Germânico foi fragmentado, retardando a unificação alemã. Ou seja, com o fim da Guerra dos 30 Anos, o poderio continental da França era quase que incontestável e absoluto. E para celebrar a glória do Rei Sol, o Luís XIV construiu um palácio, o chamado Palácio de Versalhes. O Palácio de Versalhes foi construído principalmente por ordem do rei Luís XIV, o Rei Sol, que transformou um pavilhão de caça de seu pai Luís XIII em um dos maiores e mais luxuosos palácios do mundo. Em 1623, Luís XIII, o pai de Luís XIV, construiu um pequeno pavilhão de caça, que foi reconstruído e ampliado entre 1631 e 1634, formando a base do que viria a ser o palácio. A partir de 1661, Luís XIV decidiu ampliar Versalhes para consolidar o seu poder absoluto e transferir a corte de Paris para lá. O palácio tornou-se a sede do governo francês em 1682, mas as construções continuaram ao longo de seu reinado e nos reinados subsequentes, incluindo adições de Luís XV, como o Petit Trianon, e modificações por Luís XVI. O palácio é um símbolo da arquitetura barroca francesa,
desenhado para exaltar a figura de Luís XIV, com 2.153 janelas, 700 quartos e jardins imensos, construído sobre antigos pântanos. Enfim, no ano de 1715, Luís XIV morre, conhecido como o Rei Sol da França, e Luís XV se torna o novo rei absolutista da França. O Luís XV foi famoso pela seguinte frase: após de mim o dilúvio. O rei Luís XV já viveu em um contexto onde a alta nobreza estava em Versalhes, onde ele foi percebendo aos poucos que a situação da França estava começando a ficar insustentável. Luís XV, apesar de não ter sido tão glorioso assim como Luís XIV foi, onde ele acabou de ser muito famoso porque perdeu uma guerra, que foi a Guerra dos 7 Anos, de 1756 a 1763, um conflito global que resultou em derrotas desastrosas para a França contra a Grã-Bretanha. Com essa derrota, a França perdeu a maior parte de suas colônias na América do Norte e na Índia, enfraquecendo sua posição internacional e gerando grandes dívidas internas. Apesar de Luís XV não ter feito muitas obras, mas seu governo foi bem longo e extenso. Luís XV de França, conhecido como o Amado, morreu no dia 10 de maio de 1774, aos 64 anos de idade, vítima de varíola no Palácio de Versalhes. O seu reinado foi marcado por crises que antecederam a Revolução Francesa, sendo sucedido pelo seu neto, Luís XVI. Luís XVI nasceu na cidade de Versalhes, exclusivamente no Palácio de Versalhes. O Palácio de Versalhes era, de fato, um paraíso das maravilhas barrocas, um jardim de conto de fadas, projetado por Luís XIV, o Rei Sol, para concentrar o poder, ostentar luxo extremo e servir de refúgio de prazer. Com jardins simétricos, a famosa Galeria dos Espelhos e mais de 2.000 salas, o complexo simbolizava a monarquia absoluta e a arte francesa. O local era palco de festas, bailes e entretenimento para a corte, além de refúgios como o Petit Trianon, usado por Maria Antonieta. Luís XIV, XV e XVI representam o auge e a queda do absolutismo francês. Luís XIV consolidou o poder absoluto e a hegemonia europeia como Rei Sol. Já Luís XV enfraqueceu a monarquia com dívidas e gastos excessivos, enquanto Luís XVI, enfrentando uma grave crise financeira e o iluminismo, falhou em evitar a Revolução Francesa, resultando em sua execução. Luís XIV, conhecido como Rei Sol, considerado o maior monarca da história francesa, centralizou o poder com a frase "O Estado sou eu". Construiu o Palácio de Versalhes, centralizando a nobreza e a administração, deixando uma França hegemônica, mas com dívidas devido a guerras constantes e luxo. Luís XV, conhecido como o Bem-Amado, bisneto de Luís XIV, assumiu o poder com 13 anos de idade. Seu reinado foi marcado pela perda de poder político, perdeu colônias importantes
Guerra dos 7 Anos e aumentou a dívida externa com a Inglaterra. Considerado um rei fraco, preferia a vida na corte a governar. Luís XVI encontrou uma França falida. Seu apoio à Revolução Americana agravou o déficit. Convocou os Estados Gerais para aumentar impostos, o que desencadeou a Revolução Francesa. Foi guilhotinado no ano de 1793, marcando o fim do absolutismo na França. O poder centralizado por Luís XIV foi esvaziado financeiramente por Luís XV e finalizado pela incapacidade de Luís XVI. As demandas por mudanças sociais e econômicas, resultando na queda da monarquia. Resumindo, Luís XIV foi o auge do absolutismo. Luís XV foi o declínio. E Luís XVI foi a queda do absolutismo.